Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Dentes manchados ou amarelados costumam ser um verdadeiro incômodo para quem sonha com um sorriso bem branquinho. Mas com clareamento dentário, não há necessidade para tanta preocupação. O clareamento é uma técnica que pode ser feita de diversas formas diferentes. Para explicar sobre esse assunto, estamos na linha com o dentista Luiz Marcelo. Bom dia, bem-vindo ao Mulher Brasileira. Doutor Marcelo, tudo bom? Bom dia, Vânia. E bom dia aos ouvintes da Mulher Brasileira. Obrigada. Doutor Marcelo, para que serve o clareamento dentário, então? Como o próprio nome diz, o clareamento dentário ele serve para clarear os dentes. E existem formas diferentes para fazê-lo. Sim. Pode ser feito através de uma forma caseira ou através do tratamento feito em consultório. Sim. São diversos tipos de clareamento? Clareamento caseiro, por exemplo, ele é feito sob a supervisão do profissional no consultório, feito com a utilização de agentes clareadores e moldeiras individualizadas que são confeccionadas para o paciente especificamente. Ah, sim. E o clareamento em consultório é feito através dos agentes clareadores aplicados diretamente em consultório profissional e ativados por luzes de LED ou laser. O clareamento, por acaso, ele pode aumentar a sensibilidade dos dentes ou isso não tem nenhum fundamento? Sim, em algumas situações pode ocorrer sim, porque esse clareamento ele leva à abertura dos canaliços dentais, para poder fazer o próprio clareamento do dente, e em algumas situações pode levar a ter a sensibilidade dentária. Ah, sim. Então, quando a pessoa, por exemplo, faz um clareamento dentário, ela tem alguns procedimentos para depois, por exemplo, existe alguma contraindicação, ou a alimentação pode ser depois de um certo tempo, como é que é isso? A contraindicação básica, Vânia, é a pessoa que está utilizando o clareamento ortodôntico. E uma contraindicação eventual é aquele paciente tabagista, paciente fumante, que não tem a vontade de parar de fumar, porque aquele tratamento vai ser inócuo. Exato, entendi. Mas então não há problemas de enfraquecimento dentário, porque muita gente tem dúvida, quer fazer o embranquecimento, quer dizer, o clareamento, mas tem dúvida, será que meus dentes vão ficar fracos? É mito isso? Bem lembrado, Vânia. Essa questão de contraindicação, quando é feito o clareamento sob as vias naturais, que é com a orientação e supervisionamento dos cirurgiões dentistas, isso é um mito. Agora, o que acontece hoje em dia, que existem práticas de venda de substâncias clareadoras via internet, principalmente, e muitas delas não têm eficácia alguma, tá? E o paciente não tem nenhum controle sobre aquele tipo de clareamento. E, além disso, algumas substâncias são à base de carvão ativado. Esse carvão ativado, a gente vê muitas propagandas aí feitas até por famosos, e isso sim danifica a estrutura do dente, tá? E deixa ele bastante enfraquecido. Uhum. A nossa ouvinte Ana Paula Branches Ferreira, lá de São Paulo, está perguntando como não fazer um clareamento dentário muito superficial. Como é que é isso? Ela está pedindo como fazer uma coisa mais natural. Como eu te falei anteriormente, clarear os dentes você pode fazer de várias formas. Uma delas é o clareamento dentário com substâncias químicas. Sim. A outra forma é você fazer através de estruturas protéticas que são desenvolvidas para clarear o dente. Sim. Quais são elas? Hoje em dia nós temos os exemplos das lentes de contato e das facetas estéticas. Ah, sim. Esses também clareiam os dentes, só que de outra forma, da forma protética. Sim. É uma outra forma de atingir esse objetivo. Algumas dessas substâncias podem afetar a gengiva, por exemplo, se não bem orientada? Tem esse risco também? Sim, nos casos de agentes clareadores que são comprados pela internet e não tem nenhum controle ou supervisão profissional, sim. Porque esses géis, eles têm a propriedade de clarear o dente. Quando ele extravasa para a gengiva, o que acontece? Ele torna-se um irritante para aquela estrutura. Sim. E aí sim podem causar problemas de maiores proporções, como queimaduras, exposições de estrutura óssea, entre outras coisas. Sim. Existe uma idade para se começar a pensar em fazer clareamento dentário ou isso não tem nenhum problema? O adolescente pode fazer? Uma criança é possível fazer ou não?
o ideal quando já tenha uma dentição permanente, tá? Você já tenha todos os dentes permanentes da boca, a partir dessa idade. Sei. Então, também tem aqui a Helena perguntando também, isso é acessível? Clareamento dentário no dentista tem preços acessíveis? Sim, hoje em dia tem preços bastante acessíveis, geralmente são feitas em 3 sessões e consegue-se realizar esses procedimentos com um investimento bem mais em conta. Ok. Inês Motê também perguntando sobre clareamento dentário, na verdade uma pergunta muito parecida com a Ana Paula Branches também, sobre essa questão do fazer em casa ou fazer no consultório dentário. O senhor pode repetir então, por favor, a indicação seria, né, especialmente num consultório dentário, seria o ideal, não? Ambos devem ter a supervisão do profissional, tá? A diferença do clareamento caseiro é que o profissional tira as moldagens, executa as moldeiras específicas para as dimensões da boca do paciente e dá a eles as proporções exatas de utilização do gel clareador e vai acompanhando isso semanalmente, vai vendo o efeito do clareamento. Sim. Entendeu? Enquanto que o que é feito diretamente no consultório, o próprio profissional aplica o gel clareador na face do dente e ele ativa esse gel clareador através de LEDs ou lasers para poder fazer o branqueamento. Sei. Doutor, tem mais uma pergunta aqui também da Sônia Regina de Cosmos. Ela diz que ela tem prótese e pergunta se também é possível fazer no dentista, depois da prótese, um clareamento na prótese. Interessante a pergunta. A prótese, se ela for removível, só fazendo outra prótese, tá? Porque você não tem como clarear um dente que é artificial com substâncias clareadoras, só fazendo outra prótese. Agora, se a prótese for diretamente fixada na estrutura do dente, são as próteses fixas, aí sim tem como clareá-la. Ela está dizendo que sim, está falando aqui, Sônia Regina de Cosmos, Ela diz que sim, é uma prótese fixa. Nessa situação sim, trocariam-se as próteses por cores mais adequadas e de acordo com o que o paciente deseja. Perfeito. Então tá, doutor, eu agradeço desde já a sua participação, é muito interessante esse assunto e gostaria de saber, gostaria de deixar algum telefone ou algum site, enfim, ou Instagram para que as pessoas possam saber mais sobre esse assunto? O meu telefone de contato é o telefone aqui do Instituto da qual eu sou o fundador, que é 3442-1284, 3272-2966 e pelo Facebook pode entrar em contato comigo, Dr. Luiz Marcelo Anchitter, @gmail. Ok. Muito obrigado então pela sua participação, tenha um excelente dia, uma excelente manhã. Vamos falar mais vezes porque esse assunto rende bastante, a parte de clareamento, de dentição, enfim, é muito legal participar aqui do Mulher Brasileira. Muito obrigada. Bom dia, Vânia, obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, falamos com o dentista Dr. Luiz Marcelo, o telefone 3442-1284, 3222-2966.